Olá, boa tarde. Terça-feira, dia 23 de julho, NT Sul no ar para trazer as principais informações do que está acontecendo no mundo. Dia de protesto em Cachoeira do Sul. Caminhões, caçambas, caminhonetas, carros e veículos escolares tomaram as ruas da cidade para cobrar que estradas do meio rural sejam recuperadas. Se a produção rural vai bem, todos vão bem. Nossa união é pelo progresso de Cachoeira do Sul. Esse problema é enfrentado todos os dias por quem vive no campo está sendo mostrado na série Estradas do Abandono, a calamidade no interior de Cachoeira do Sul, produzida pela equipe do NT Sul. Hoje a gente apresenta o segundo episódio com os impactos negativos na educação. Tem escola fechada e criança que não consegue chegar na escola desde maio. Ultimamente a gente está mais remoto do que na escola. Os nossos alunos estão perdendo muito. Faz pouco tempo que a gente veio de uma pandemia e agora nós estamos nessa luta. Desde o ano passado que a gente está passando por tudo isso, de impossibilitados de desenvolver o nosso trabalho. Vamos saber como foi a primeira manhã de atendimentos dos defensores públicos da União na Caravana de Direitos na reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. A assistência jurídica é de graça. E no quadro Opinião, Francisco Bastos fala sobre os 30 anos da implementação do Plano Real no Brasil. Nós sabemos que foi um período também de muita dúvida, mas que felizmente 3 décadas passaram e realmente nós temos hoje uma estabilidade econômica. E como você já sabe, o NT Sul tem aquele espaço que é sempre reservado para você. Você pode mandar aí a sua mensagem com uma informação, um recado, uma reclamação, uma boa notícia. E o número do WhatsApp é o que já está na telinha para você interagir com a gente. 51997697129. Ou então, é só comentar nas nossas transmissões ao vivo no Facebook ou no YouTube. Vá participando, o NT Sul já está no ar. E o NT Sul apresenta hoje o segundo episódio da série que mostra a calamidade no interior de Cachoeira do Sul. A Lena Caetano foi até algumas localidades mostrar a rotina de alunos, de professores, de transportadores que enfrentam atoleiros, buracos e muito barro para chegar até as escolas do campo. Desafios diários que prejudicam o acesso ao direito básico da educação. Ir para a escola é direito de toda criança e adolescente. Proporcionar o acesso à escola é dever do Estado. Quem estuda no interior de Cachoeira do Sul, infelizmente, está tendo esse direito prejudicado. Só para vocês terem uma ideia, aqui nós estamos num dos pontos críticos de uma estrada das proximidades do Barro Vermelho. Situações como essa são corriqueiras em várias localidades de Cachoeira do Sul. Até que ponto a falta de acessibilidade às escolas, até que ponto as condições das estradas do interior prejudicam e afetam a educação? A gente vai mostrar para vocês no decorrer desta reportagem. Na rede municipal de ensino de Cachoeira do Sul, existem atualmente 9 escolas localizadas no perímetro rural. Neste ano de 2024, são 966 estudantes matriculados desde a educação infantil até o 9º ano, somente nas escolas do campo. O desafio de alunos e também de muitos professores é conseguir chegar até a escola todos os dias, já que pela dimensão da área rural do município, longas distâncias têm de ser percorridas e em estradas geralmente sem condições mínimas de trafegabilidade. Em períodos de chuva, como agora, tudo fica pior. Quem vivencia essas situações, registra, compartilha e pede socorro. Não é só ir para a escola, é, até chegar na sala de aula para ministrar ou absorver conteúdos, conviver com a insegurança de conseguir ou não passar por um atoleiro, segurar a respiração enquanto o veículo chacoalha de um lado para o outro e o motorista faz malabarismos ao volante. Muitas vezes, ter de descer do veículo, caminhar no barro,
sentir medo. E como é que é o dia que tem chuva, que tem muito barro, dentro do ônibus, como é que tu te sente? Medo quando eu vou pra minha casa dessa subida. Medo por quê? Porque eu tenho medo que o ônibus embale e cai quando eu tô dentro. Eu tenho medo que daí o ônibus vire porque ele fica embalando pros lados. Eu fico com medo. Por quê? Eu caio daí. Pais de alunos da linha dos Trigueiros, no Bosque, se preocupam com a situação e segurança dos filhos. O clima é que determina se terão aula ou não. E tem sido muitos períodos sem aula em que as crianças que têm acesso estudam à distância através do celular. Quando fizemos esta gravação, não chovia há cerca de 4 dias, mas alguns trechos, principalmente em subidas, se mantinham precários à espera de reparo. Nós estamos aqui em um dos pontos críticos da localidade do Bosque, onde, quando chove, essas mães ficam em casa com o coração na mão, sem saber qual a situação dos filhos no transporte escolar. Juliana, como é que tem sido para ti essa situação? Horrível, né? Porque quando chove vira essa situação, vira um atoleiro só e não vem botar cascalho, né? Só falta cascalho aqui. Na prefeitura já foi feito encaminhamento? Não. Foi feito pedido? Eles não respondem. A gente encaminha pedido e liga e só manda em áudio. Um áudio ele me mandou aqui, que não tem, que tá muito úmido as estradas, não tem como botar cascalho. O secretário? Isso. Dia de chuva a gente já fica naquela apreensão, como é que vai ser. Até o meu guri, quando tá ruim aqui, ele já pede pro motorista largar ele logo ali abaixo, porque ele tem medo, né, pro jogo que dá o ônibus. Criança, né, fica com medo, virar alguma coisa, e daí ele fica assim, com bastante medo. Choveu, não pode ir para a escola. E a aula em casa, claro, é ótimo, a gente faz o possível para ensinar eles em casa, quando as professoras mandam as tarefas. Mas não é a mesma coisa. A criança tem que ter a continuidade do colégio, de ir na escola, com os coleguinhas, tudo, e isso tá fazendo falta, faz falta para eles, né? Então, quando tá chovendo, ela já diz, tô vendo que é mais 4, 5 dias sem aula, mãe. Eles querem ir para a escola. Eles têm que ir para a escola e não tem como, né? Há 9 anos, o Rodrigo é motorista de transporte escolar. É responsável por levar e trazer 48 alunos para a Escola Municipal Alto Porto dos Santos. Segundo ele, desde novembro, as estradas do Bosque não recebem a devida atenção. Em novembro do ano passado, uma carga de pedra resolveria tudo. Hoje eu não sei se com 4 resolve. E se eu subir embalado ali, ou eu quebro o ônibus, ou eu machuco as crianças. E aí devagar, não sobe, a descer calça embaixo, resolver raspa tudo embaixo. Então, eu tô poucos pontos. Era para ter resolvido já essa situação, né? Mas fazer o quê? Dia de chuva, já é 5, 10 minutos e a gente já não consegue subir. A Vanessa mora no Passo do Seringa. Tem 2 filhos, de 5 e 10 anos, na escola. Tinha como referência a Escola Municipal Monsenhor Armando Teixeira, que foi fechada este ano pela Secretaria de Educação. Só que, antes disso, ela, mesmo permanecendo no interior, optou por transferir as crianças para o Colégio Totem, na cidade. Para isso, alguns fatores foram determinantes. A falta da aprendizagem, que estava deixando a desejar, né? Eles estavam aprendendo pouco. Mas a principal falta que fazia para nós era um dia tinha aula, 10 dias não tinha, ou aí chovia, não tinha como eles terem acesso à escola, né? Então eles ficavam para trás. Quando meu filho veio para a cidade, os coleguinhas já sabiam ler, ele não conhecia o alfabeto, ele já estava no 2º ano do ensino fundamental, né? E essa falta de estrutura que a cidade dá para nós que somos do campo, né? Não tem estrada, não tem acesso. As combis que vão, muitas vezes, né, elas vão sem serem feitas as revisões que precisa para oferecer um transporte seguro e eficaz para as crianças, né? A anunciada obra na Ponte do Fandango é outra preocupação e obstáculo no ir e vir das crianças a caminho da escola.
Apesar disso, a Vanessa menciona que tudo é feito para que os filhos se mantenham vinculados às suas origens e futuramente queiram permanecer no campo. A continuar como está, ela teme pelo futuro do ensino e das escolas do campo. A gente não quer que eles percam esse interesse pelo campo, porque a gente tem orgulho das nossas raízes, do que a gente faz. A gente aqui ainda vai se desdobrar e vai dar um jeito de continuar com os nossos na escola, né? Mas lá fora, como é que vão funcionar essas escolas sem os acessos dos professores até chegarem lá, né? Então essas escolas, elas vão sumir do mapa. Aos poucos, né? Sai um aluno, daqui a pouco sai outro, até não existirem mais. Só que aí do momento que não tiver mais escolas lá no interior, quem é que vai querer permanecer lá? Hoje já não existem postos de saúde, não existem escolas, né? Não existe o mínimo apoio do que a comunidade precisa. Barro Vermelho, outra localidade do interior de Cachoeira do Sul, mesma condição de dificuldade de acesso até a escola Francisco de Souza Machado. Nossa equipe passou por isso. Mesmo sem chuva, enfrentamos vários trechos de estrada muito precários. Em alguns momentos, batia a mesma incerteza de quem mora na região, se conseguiríamos chegar ou não ao nosso destino. A gente desceu do carro agora para atravessar a pé um trecho, porque a gente não tem noção se o carro vai conseguir passar aqui ou não. Olha aí, ó. Eu tô passando uma verdadeira valeta no meio do barro, um barro pegajoso, afunda os pés. E aí a gente vai atravessar para do outro lado, registrar e ver se realmente o Matheus, nosso motorista, vai conseguir fazer essa travessia. Olha só, para vocês terem noção. Um veículo da localidade se aproxima e esperamos para ver se ele passava. Mais confiantes, seguimos logo depois. Pelas dificuldades do percurso, quando chegamos na escola, as aulas já tinham terminado. Todos já estavam de saída. A diretora lamenta pela situação e se preocupa com as consequências já sentidas, tanto no desenvolvimento dos 89 alunos, desde a educação infantil até o 9º ano, como na atuação e sentir dos professores. Ultimamente a gente está mais remoto do que na escola. Essa semana foi o primeiro dia que a gente conseguiu vir até a escola, né? Só que aí agora a gente tem que sair mais cedo para poder arrumar a estrada para nós poder chegar em casa. E isso a gente está há muito tempo nessa rotina diária, sabe? Aí os demais dias a gente manda atividade para fazer em casa, mas todo mundo sabe que não é a mesma coisa. Os nossos alunos estão perdendo muito. Faz pouco tempo que a gente veio de uma pandemia e agora nós estamos nessa luta, desde o ano passado que a gente está passando por tudo isso. É muito preocupante, assim, a gente está com o nosso sistema nervoso completamente abalado, está todo mundo na mesma rotina, preocupação com nossos alunos, uns conseguem chegar na escola e tem que sair mais cedo para a gente arrumar, outros nem conseguem chegar até a escola, que nós temos alunos que muito tempo não conseguem chegar até a escola, né? Então é muito preocupante o estado, assim, a preocupação, né? Que a nossa preocupação é com o aprendizado do aluno, que eles saem da escola sabendo alguma coisa, né? E ultimamente a gente fica impotente, impossibilitados de desenvolver o nosso trabalho. Tem alunos que já vêm com dificuldade lá da pandemia, né? E aí agora já chegaram aqui com dificuldade ainda tendo aula remota de novo, né? Todo esse tempo, devido às estradas, nunca teve essa situação por estrada, não ter aula, por não conseguir acesso aqui, né? Sempre ou por enchente, alguma outra coisa, mas não pelas estradas do estado que estão, né? Do final de abril para cá não tem mais acesso, assim, eu vou dizer, teve, eu acho que 2 semanas completas de aula presencial. 2 semanas por aí. Demais era remota e aí 2 dias vem, 2 dias consegue vir, 2 dias não e assim vai. A falta de rotina escolar, aulas esparsas, dificuldades de acesso e todo o contexto de contratempos da rotina de um estudante de escola do campo repercutem no aprendizado deste aluno. A pedagoga e doutoranda em educação Carla Zin destaca que o aprendizado é uma construção
possui uma sequência e precisa ser respeitada. Então, estar na escola, neste espaço formal de construção dos conhecimentos, é extremamente importante. E quando isso é interrompido, são muitos os reflexos. Porque a construção de uma habilidade, ela acontece no dia a dia, por meio do exercício, por meio da construção de saberes, da mobilização de diferentes conhecimentos que foram produzidos ao longo do tempo pela humanidade e que, em contato com este ambiente escolar, com a relação entre pares, com a relação com os profissionais da educação, esses conhecimentos são mobilizados e, de fato, nós temos aí estudantes capazes de resolverem os problemas do dia a dia. Sacos de areia dentro do ônibus faz parte da rotina do seu Mário há muito tempo. Isso porque, além de carregar os professores, carregar alunos, ele também tem que carregar esse material, porque quando as estradas estão ruins, o que ele faz? Tem que ter material para trabalhar e para propiciar a travessia. Sim, a gente tem que ir levando esses sacos de areia para colocar nos buracos, né? Que senão o ônibus chega lá, ele tranca e não passa. Olha, desde outubro do ano passado, que a gente vem fazendo reivindicação através de protocolo, e até agora nada foi feito. No dia a dia, tem que parar muitas vezes? Como é que é? Bom, hoje, para nós chegar com essa temperatura que vocês estão vendo, com sol, com tudo, a gente necessitou de trator puxar em 2 lugares e no outro lugar um ônibus puxar o outro. Que a gente atolou 3 vezes no caminho hoje. Isso que não está chovendo. Isso que não está chovendo. Eu acho que há 4 dias que não chove, né? E a nossa situação é essa. Desde outubro a gente já vem cobrando, eu vou lá na secretaria, lá tenho acesso à secretaria, os secretariados, tudo lá, vou lá, peço apoio para arrumar as estradas aqui no interior, que a gente sabe que a gente mora aqui na localidade, mas a gente sabe como é que fica o trajeto dos professores, dos alunos. Os professores saem de casa às 6 horas da manhã, chegam na escola por volta de 9h30, 10 horas. O Carlos leva 12 alunos do Barro Vermelho até a Escola Estadual Antônio Lopes Jardim, no quilômetro 306 da BR-290. Também convive com as incertezas e precariedades do percurso. Não temos estrada, não temos. Literalmente é isso que eu posso falar, não existe mais estrada, o acesso é difícil. Ontem fiquei atolado 4 vezes, tendo que pedir ajuda para os próprios alunos me ajudarem a tirar a Kombi para poder trazer eles para casa. A maior parte da semana, 50% dos alunos não conseguem ir porque eu não tenho acesso para pegá-los. Muito difícil. E faço 54 quilômetros, apenas. O que eu vejo na situação de Cachoeira do Sul é que precisa, de fato, construir políticas públicas que sejam eficazes e que respeitem a educação do campo. A gente tem um posicionamento de bastante indignação, porque Cachoeira do Sul ela é a capital do arroz, né? E agora a plantação de soja aqui é muito grande já também. Então, boa parte do que ela arrecada de imposto vem do interior. E esse imposto não volta para o interior, né? Porque as estradas são horríveis, a cada ano que passa tão piores. E o que a gente gostaria é que esse recurso voltasse, porque se o homem do campo ele deixar ou desistir do que ele faz, né? Quem vai gostar? O povo da cidade não vai para o interior produzir. Né? Então, a gente gostaria muito que olhassem o pessoal do interior com mais carinho, com mais respeito, né? Porque a gente precisa. Até agora, falamos e mostramos estradas do interior de Cachoeira do Sul em péssimas condições. Demos voz àqueles que precisam conduzir veículos por essas vias. Também aqueles que dependem desse transporte para poder ensinar, que se frustram em não conseguir executar sua missão. Há pais que se preocupam com a segurança e evolução dos filhos. E tudo isso envolve e se resume sobretudo aos direitos do Davi, da Ellen, do Leonardo, do Arthur, do Taylor e de outras centenas de estudantes de escolas do campo de Cachoeira do Sul. Frequentar a escola todos os dias, na certeza e tranquilidade que toda criança precisa para o encontro com colegas e professores rumo à aprendizagem e sonhos de futuro que toda criança tem, estudem elas na cidade ou no campo.
E olha, esta série ainda não acabou. No próximo episódio, na próxima terça-feira, nós vamos falar sobre investimentos no interior de Cachoeira do Sul. Você já parou para pensar com essa situação toda, dificuldade de ir e vir, dificuldade na educação? Como ficam os investimentos? Será que o interior de Cachoeira do Sul vai continuar recebendo investimentos para que haja retorno? A gente sempre fala que Cachoeira do Sul tem uma vocação para a agropecuária, não é? Para a agricultura, para o agro de modo geral. E esses investimentos vão continuar acontecendo, ocorrendo nessas circunstâncias que nós estamos vivenciando? Não perca, próxima terça-feira aqui na telinha da TV Novo Tempo. E eu quero convidar você que está em casa, nos acompanhando nesta hora de almoço, para também se manifestar sobre essa situação das estradas, especificamente a temática de hoje, educação. Como é que era no seu tempo de aluno, de aluna, no interior de Cachoeira do Sul, na zona rural? Você também enfrentava esse tipo de situação? Já tinha visto uma situação tão complicada como nós estamos vendo agora? E você que é pai e mãe, como é que está lidando com isso? Como é que está sendo o acompanhamento aos pequenos, ao filho, à filha, que muitas vezes não consegue ir para a escola? A educação está acontecendo, mesmo à distância? A gente quer ouvir você. Manda sua mensagem para a gente. Nosso WhatsApp é o 51997697129. Daqui a pouquinho, as participações da nossa audiência aqui na telinha da TV Novo Tempo. E ainda hoje nós vamos falar sobre uma manifestação, um protesto que ocorreu com máquinas, carros, ônibus passando pelo centro aqui da cidade, indo até a prefeitura, justamente para pedir manutenção nas estradas rurais. Daqui a pouquinho o Bernardo Miller vai trazer ao vivo todas as informações sobre isso para a gente. E agora chegou a hora do quadro Opinião. O Francisco Bastos fala sobre os 30 anos da implantação do Plano Real no Brasil. Você que está em casa, que tem, quem sabe, mais de 40 anos, deve lembrar, né, das maquininhas fazendo as remarcações de preços dos produtos nas prateleiras do supermercado, não é? Bom, 3 décadas se passaram e hoje o Brasil tem a sua estabilidade econômica. Mas isso não quer dizer que nós não precisamos avançar. Neste mês de julho, comemoramos os 30 anos da implantação do Plano Real no Brasil. E tendo o real como a moeda em circulação. Ela já está mais longeva do que o R$1000, que existia em 1942. Nós sabemos, e quem tem menos de 40 anos não vivenciou, toda essa questão econômica que o Brasil viveu nos anos 80, 90, especialmente depois da redemocratização, em que foram tentados vários planos econômicos para tentar domar a inflação. E nós chegamos a um estágio de hiperinflação. Nós chegamos a 2.000%, mais de 2.000% anualmente, e os preços subiam acima de 50% mensal. Então, o que se via nos corredores dos supermercados, nas lojas, enfim, no comércio em geral, era aquelas maquininhas fazendo as remarcações. E isso, logicamente, ia corroendo os salários dos mais pobres, porque esses realmente sofriam com toda essa problemática, já que os mais ricos tinham mecanismos de proteção dos seus rendimentos. Nós sabemos que foi um período também de muita dúvida, mas que felizmente 3 décadas se passaram e realmente nós temos hoje uma estabilidade econômica. Mas mesmo assim precisamos avançar, não é uma situação concluída, porque ela é feita de etapas. Agora estamos vivendo a questão da reforma tributária e todo esse conjunto ele vai permitindo que o país encontre desenvolvimento e que não se perca esta grande conquista social que foi a estabilidade econômica. Para nós fazermos um comparativo, se hoje nós temos aí uma inflação em torno de 4%, um pouco mais de 4%, nós já sentimos esta dificuldade nos nossos salários, e especialmente quem está da metade para baixo da pirâmide social, imaginemos o como era antes do real. Então essa conquista ela tem que ser valorizada e não pode ficar à mercê de pirotecnias, digamos assim,
de ministros de ocasião ou de gestores de ocasião que façam, né, algumas medidas ou tomem algumas medidas contrárias a esse processo todo que tem que ser mantido. Porque só quem perde é quem está com o assalariado e os mais pobres. Então, manter o Plano Real e ir fazendo as mudanças necessárias, as mudanças institucionais, é o caminho que nós temos que trilhar. Haja visto que os países mais desenvolvidos, eles tiveram também esta caminhada. E é uma caminhada perene, porque o objetivo, ele é um objetivo permanente, deve ser permanente. E isso leva, naturalmente, à conquista da estabilidade, a que o país como um todo consiga se desenvolver e as camadas todas da população consigam ter uma vida digna. Até porque nós ainda vivenciamos, passados 3 décadas desse plano, com uma situação de desigualdade social muito grande. Algumas pessoas, alguns brasileiros, ainda vivem em condições precárias. Mas o Plano Real e toda a estabilidade econômica apontam, junto com outras medidas, para uma vida melhor para todos. Então, comemorar por um lado, sim, mas não perder de vista que nós temos responsabilidade, enquanto sociedade, enquanto governos, para manter o que foi conquistado. Porque reviver aquele passado, para quem viveu aquela situação, seria muito danoso e faria com que o país se atrasasse de uma maneira com muita dificuldade de retornar aos patamares que nós temos nos dias atuais. Abriram hoje as inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni. Os interessados em participar do processo seletivo têm até sexta-feira para se inscrever no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, no endereço que já está aparecendo aí na telinha. As inscrições são gratuitas e a previsão é de que os resultados da primeira e segunda chamada sejam anunciados nos dias 31 de julho e 20 de agosto, respectivamente. Para concorrer a uma bolsa do ProUni, é necessário que o candidato tenha feito o Enem em 2022 ou então em 2023, obtendo nota mínima de 450 pontos na média das 5 provas e nota acima de 0 na redação. E agora nós queremos ouvir você de casa. Vamos para a tela ver as mensagens do WhatsApp 51997697129. Vamos ver quem fala com a gente aqui, o Cristiano. O maior problema do interior é a falta de alguém competente para administrar. Com vontade, tudo tem solução. E aí o Cristiano completa. É uma vergonha o motorista do ônibus escolar ter que colocar areia nos buracos para conseguir transitar. É o que está acontecendo, como a gente viu na reportagem, infelizmente, né, Cristiano? Quem mais? Uma mensagem anônima destacando aqui o seguinte: é revoltante a falta de interesse das autoridades. E daqui a pouquinho a gente vai ver mais mensagens aqui da nossa audiência. Você de casa pode seguir interagindo, seja por meio do WhatsApp, também das lives no Facebook e também no YouTube. A seguir, dia de protesto em Cachoeira do Sul. Caminhões, caçambas, caminhonetas, carros e veículos escolares tomaram as ruas da cidade para cobrar que estradas do meio rural sejam recuperadas. Então, se a produção rural vai bem, todos vão bem. Nossa união é pelo progresso de Cachoeira do Sul. E nós vamos saber como foi a primeira manhã de atendimentos dos defensores públicos da União na Caravana de Direitos na Reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul. A assistência jurídica é de graça. É depois dos comerciais. Continue ligado com a gente aqui na TV Novo Tempo. NT Sul de volta ao vivo na telinha da TV Novo Tempo. Boa tarde para você. Obrigado pela companhia com a gente. Vamos falar um pouquinho sobre o tempo? Vamos ver imagens agora da nossa câmera ao vivo no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Nesse momento o sol está aparecendo, tem uma camada fina de nuvens. Inclusive a gente teve hoje novamente um pouquinho de cerração ao amanhecer, por volta ali das 7 horas. Mais cedo até não tinha, né? Mas hoje não demorou muito tempo para se dissipar a cerração, um pouquinho diferentemente dos dias anteriores. Todos os detalhes então da previsão para hoje e para os próximos dias, você confere agora.
Terça-feira em Cachoeira do Sul teve cerração ao amanhecer, mas bem menos que em dias anteriores. Ao longo do dia o sol predomina e faz calor à tarde, mínima 15 graus e máxima 25. Quarta-feira deve ter cerração ao amanhecer mais uma vez e sol entre nuvens ao longo do dia, mínima 16 graus e máxima 26. Quinta-feira vai seguir com sol entre nuvens na região e com temperaturas acima da média para esta época do ano, mínima 10 graus e máxima 21. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O sol mais uma vez predomina no Rio Grande do Sul nesta terça, mas no decorrer do dia vão ingressar nuvens predominantemente altas na maior parte do estado. O começo dessa terça teve neblina isolada em vários pontos da geografia gaúcha, com bancos de nevoeiro na Lagoa dos Patos e em áreas próximas. Agora à tarde vai ter marcas parecidas com a de segunda-feira, com temperatura agradável em quase todo o estado gaúcho. Vamos ver as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 23. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 26. Na região norte, em Passo Fundo, 22 graus. Em Santa Maria, na região central, 24. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, máxima de 21 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 20 graus. Uma notícia positiva e muito aguardada pela comunidade de Cachoeira do Sul, especialmente pelos autistas e seus familiares. A Universidade Luterana do Brasil abraçou a causa e vai ceder espaço para o funcionamento da Associação Municipal dos Autistas. A partir de agosto, a universidade vai disponibilizar suas salas e também apoio da estrutura administrativa para o funcionamento da AMA. Segundo a diretora Adriana Porto, a UBRA também considera a possibilidade de agregar apoio por meio dos cursos de Direito, Psicologia e Fisioterapia. A universidade já sinalizou que fará as reformas e adaptações necessárias nas salas para garantir o perfeito funcionamento dos serviços prestados pela AMA. Com isso, os atendimentos não correm mais risco de serem suspensos. Recadinhos da nossa audiência, mensagem aqui no nosso YouTube, o RR está dizendo o seguinte, sobre a reportagem, a série que estamos fazendo sobre a zona rural de Cachoeira do Sul, passando pelas estradas, hoje falamos sobre a educação, e ele diz aqui o seguinte, é prejuízo para todos, não conseguimos sair com soja, arroz e não recebemos os insumos das empresas. Estão horríveis há meses. Aliás, então, destacando, semana que vem, na próxima terça-feira, nós vamos falar sobre a dificuldade de investimento na zona rural em virtude dessa situação das estradas. Na telinha, mensagens do nosso WhatsApp, o Alexandre está participando, sou usuário da estrada do Barro Vermelho. A situação para transportar a safra foi um caos. Moro na localidade há 40 anos e nunca teve nessa situação. Dá só uma olhada aí na condição para trafegar. Difícil, né? Obrigado, Alexandre, pela tua participação e também por compartilhar a foto com a gente. A Viviane, vergonha mesmo. Se cada mês arrumasse um pouco, estava tudo bem, mas deixam tudo acumular, diz aqui a Viviane. Obrigado, minha amiga, pela participação e também pela tua percepção. O Matheus, tantos valores anunciados na reconstrução do Rio Grande do Sul pelos governos federal e estadual, por que não está sendo aplicado? Seria o governo federal ou estadual que anunciaram e não cumpriram com os municípios? Ou falha do município em não solicitar ou aplicar os recursos? Obrigado, Matheus, também pelo teu questionamento, né? Destacando que aqui em Cachoeira do Sul, por muito tempo, faltou máquina, faltou equipe, faltou manutenção e é claro, né? Foi a gota d'água que faltava, a enxurrada que veio aí no mês de maio. Obrigado ao Matheus pela participação, daqui a pouquinho mais recadinhos aqui da nossa audiência. Gente, a caravana de direitos na reconstrução do Rio Grande do Sul, liderada pela Defensoria Pública da União, está em Cachoeira do Sul. Atendimentos e orientações estão centralizados, aliás, não estão centralizados apenas nos benefícios e demandas relacionadas às enchentes de maio. O time de 4 defensores está atendendo a toda a sorte de solicitação relativa a direitos do cidadão. O trabalho segue até sexta-feira na cidade. Exatamente.
Daniel, então estou aqui no CTG José Bonifácio Gomes, onde está ocorrendo esse atendimento às pessoas afetadas pela enchente, cumprindo então esse propósito aí da Defensoria Pública da União. Do meu lado está o Júnior, que coordena a missão, é defensor público também. A gente vai conversar sobre alguns detalhes desses atendimentos, né? E qual é o objetivo principal da missão, que percorre aí mais de 100 cidades no estado do Rio Grande do Sul. Aqui em Cachoeira, a gente já viu que tem vários braços também, apoios estabelecidos para otimizar esse atendimento, né? Mas vamos falar especificamente da Defensoria. Boa tarde. Olá, boa tarde então aos telespectadores. Nós viemos aqui no escopo de realizar o atendimento à comunidade de Cachoeira do Sul, aqueles que foram atingidos e também aos não atingidos, e que se enquadram no perfil de atendimento da Defensoria Pública da União. A Defensoria Pública da União presta assistência jurídica àqueles que não têm condições financeiras de contratar um advogado, e a gente sempre faz uma brincadeira, né? A nossa assistência ela é a mais ampla possível, no sentido de auxiliar aquele que tem um processo, aquele que não quer ter um processo e aquele que deseja ter um processo, né? O escopo aqui da missão é o atendimento jurídico e também multidisciplinar, no sentido de prestar um atendimento psicológico, com assistentes sociais e com os parceiros que aqui estão conosco hoje nesse atendimento, né? Nós ficaremos aqui em Cachoeira do Sul até a próxima sexta-feira. De hoje a quinta aqui no CTG José Bonifácio e na sexta-feira na Escola Zilá, que fica na Ferreira, né? Defensor, um ponto que é importante, muito se viu aí a dificuldade de acessar recursos, de lidar com a sistemática toda para habilitação desses recursos que foram liberados para quem foi afetado e atingido diretamente pela enchente. O que a gente pode dizer a partir do diagnóstico que a Defensoria consegue fazer dos atendimentos, onde se concentra a maior demanda? De 2 dias de atendimento aqui na cidade de Cachoeira, nós conseguimos reparar que há muitas dúvidas a respeito do PIX social, do programa Volta por Cima, mas da demanda federal especificamente, da atuação da Defensoria Pública da União, é do benefício auxílio reconstrução. Muitas pessoas ainda aguardando em análise, e aí nesse aspecto nós temos prestado a orientação. Mas também não nos resumimos a isso, né? Nós temos uma atuação também no esclarecimento de direitos previdenciários, aposentadorias, auxílio-doença, LOAS BPC, idoso ou deficiente, também na questão de descontos de mensalidades associativas, numa discussão a respeito de empréstimos consignados, tudo isso nós conseguimos realizar o atendimento aqui para a comunidade. E aí até aproveito para fazer esse convite para que a comunidade venha e aproveite o serviço da Defensoria Pública. Infelizmente nós não estamos instalados fisicamente aqui na cidade de Cachoeira, mas nós viemos nesse escopo dessa missão, aproveitando todo esse ensejo para prestar assistência nesse local, né? Tem um destaque importante da sua fala aí, que é justamente a questão de atender a outras demandas, né? A gente sabe que existe uma dificuldade muito grande das pessoas de menor poder aquisitivo acessarem o judiciário. Então falta orientação, existe uma intimidação também, um distanciamento, né? Aqui é a oportunidade, inclusive, de trazer essas demandas e ter um esclarecimento sobre, né? Não só a questão dos auxílios, não só o aspecto relacionado às enxurradas que assolaram o estado em maio, mas também outros aspectos que existe alguma dúvida na vida do cidadão, é isso? Isso, com certeza. Então, efetivamente, não é uma assistência voltada só para os atingidos pelas enchentes, mas a toda a comunidade, né? E fica o convite porque vocês serão atendidos por defensores públicos federais, por servidores do órgão da Defensoria, por psicólogos, assistentes sociais, no sentido de atender na maior gama possível de uma forma mais ampla, né? Esse é o nosso escopo e objetivo aqui. Júnior, tem um outro aspecto. Qualquer questão relacionada à Caixa Econômica Federal que está aqui também, a qualquer outro braço desses parceiros que estão aqui atuando também junto nessa missão, se resolve tudo num dia só, né? Se tiver um problema na Caixa, que precisa de uma intervenção judiciária, alguma coisa assim, a Defensoria já faz esse meio de campo e o pessoal já sai com a vida meio encaminhada, é isso? Exatamente. Assim, no programa Caravanas nós temos inúmeros parceiros e na cidade de Cachoeira do Sul nós temos hoje a presença da Caixa, do pessoal do Cadastro Único, do Registro Civil, da Receita Federal. E estão todos aqui nos apoiando. Então, se a gente tiver alguma intercorrência em relação a esses outros agentes, a gente já consegue resolver também, né? Então, já consegue fazer um encaminhamento. O que a gente tem reparado é que todas as pessoas acabam sendo atendidas por mais de um órgão em específico, né? Não apenas pela Defensoria, mas sim também pela Caixa, pelo pessoal do Cadastro Único. Então, é bem importante, aproveitem essa oportunidade e possibilidade e venham aqui nos prestigiar. Estaremos aqui esperando a comunidade. Por fim, documentos essenciais que eu devo trazer para realizar qualquer consulta, o que não pode faltar?
Indispensavelmente o CPF, tá? Ele é a raiz de tudo hoje, então o CPF, identidade, comprovante de residência. Eu sei que algumas pessoas têm um pouco de dificuldade pelo fato das enchentes, terem perdido os documentos, mas pelo menos esses documentos básicos, né? Então, identidade, CPF, comprovante de residência, e se tiver o comprovante de renda também nos auxilia. E aqueles que tiveram seus documentos perdidos também têm a oportunidade de fazer aqui a segunda via, porque o registro também está aqui. Exatamente, os que tiverem então um documento perdido, a gente conseguiu a parceria com o Registro Civil do Dr. Clóvis, no sentido de gerar esses documentos. Tá ótimo, então agradeço as informações, bom trabalho para vocês. Muito obrigado e aguardo a comunidade. Isso aí. Bom, o chamado está feito pelo Defensor Público da União, o Júnior, que nos concedeu a entrevista aqui, dando detalhes de como essa missão está operando aqui em Cachoeira do Sul, vai percorrer ainda outros municípios do estado. É uma oportunidade, vou reafirmar aqui, bastante importante para quem precisa de qualquer auxílio na área jurídica, judiciária, e também para oportunizar que esse atendimento, como o Júnior deixou bem destacado aqui, contemple também aspectos da assistência social, da assistência psicológica. Após as enchentes, a gente sabe que todo mundo ficou bastante abalado, alguns mais, tem aí também esse serviço de acolhimento. A missão fica aqui em Cachoeira do Sul até sexta-feira, nas nossas redes, o calendário e a localização de cada uma dos atendimentos e quais os públicos que serão contemplados, então, nessa missão. Daniel Nunes, retorno para o estúdio contigo. Muito obrigado, Thelma, pelas informações. É a oportunidade para a nossa comunidade tirar dúvidas, né? Buscar essa assistência que às vezes não está assim tão disponível, então agora é a hora. Gente, a péssima condição das estradas no interior de Cachoeira do Sul reuniu diversas frentes do município para um manifesto hoje de manhã. A carreata percorreu as principais ruas da cidade com destino à Prefeitura Municipal. O Bernardo Miller conta agora para a gente mais detalhes desse movimento que cobra empenho do poder público. Boa tarde, Bernardo. Bem-vindo. Olá, tudo bem, Daniel? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está em casa. Exatamente, a terça-feira amanheceu com protesto por parte, principalmente, de produtores rurais e usuários das estradas do interior aqui de Cachoeira do Sul. Essa manifestação que começou através de grupos de WhatsApp alguns dias atrás e tomou corpo exatamente nessa semana a partir de hoje. Inclusive a gente confere imagens dessa mobilização que começou ali no posto Peteba, no acesso à Cachoeira do Sul, na BR-153, bem próximo ali ao trevo do Horbach. Caminhões, carros, van escolar, também caçambas estavam mobilizadas e partiram ali por volta das 9h30 da manhã em direção ao centro de Cachoeira do Sul, com buzinas, carro de som, bandeiras do Rio Grande do Sul, bandeiras do Brasil também estavam presentes nessa manifestação, que é uma consequência até mesmo da situação que vive o interior de Cachoeira do Sul. A gente vem apresentando, inclusive, na nossa série de reportagens, hoje mais um capítulo, no caso, as escolas atingidas, crianças sem conseguir chegar até as escolas aqui do interior de Cachoeira do Sul. A gente antes relatou a condição das estradas e principalmente ali no Barro Vermelho, Daniel, a gente vê que essa localidade é a principal afetada por conta da condição da estrada. Em pontos é muito semelhante à Transamazônica, inclusive, onde nenhum tipo de veículo consegue trafegar ali no local somente com o auxílio de trator puxando veículos, caminhões. Então essa mobilização nesta terça-feira, que saiu do posto Peteba, foi em direção a Larico Ribeiro, Avenida Brasil, Júlio de Castilhos, também passou pela 7 de setembro e por volta ali das 10h30 da manhã, 15 para as 11, chegou até a Prefeitura Municipal, no Paço Municipal, ali no Chateaudot. Cerca de 200 pessoas saíram dos seus veículos, se concentraram à frente da Prefeitura, carro de som, e os organizadores falaram sobre o objetivo dessa manifestação, cobrando mais empenho por parte do poder público e também apresentando soluções numa parceria público-privada, utilizando principalmente esses recursos dos agricultores com tratores,
caçambas que poderiam auxiliar nessa recuperação das estradas do interior aqui de Cachoeira do Sul. Antes mesmo do movimento seguir ao centro de Cachoeira do Sul, eu conversei com 2 produtores que organizaram, de certa forma, toda essa mobilização. O primeiro, Luciano Araújo, que é produtor ali do Barro Vermelho, inclusive é uma das áreas mais atingidas, ele mesmo relata toda a situação que passa, e também o produtor Fernando Cantarelli, que inclusive é ex-secretário do governo atual. Os dois, juntamente com outros agricultores e também pessoas interessadas nesse assunto, se mobilizaram e eles comentaram sobre o objetivo de toda essa manifestação que começou logo nas primeiras horas da manhã desta terça-feira. A gente confere agora o relato deles. Aqui nós temos hoje produtores rurais, nós temos funcionários que têm seus filhos em escolas, nós temos transportadores escolares, nós temos caminhoneiros, transportadores de grãos, temos também todos os prestadores de serviço, que são mecânicos, empresas que fornecem insumos para nós. Todo mundo está completamente indignado e achamos uma forma de tentar conscientizar a nossa sociedade e principalmente a prefeitura para que a gente consiga melhorar as condições das estradas, para que a gente consiga se deslocar e continuar os nossos trabalhos, enfim, de todo mundo. Dentro de poucos dias estaremos plantando a nova safra, né? Para realizar isso, o que nós precisamos? Receber nossos insumos, receber calcário, receber adubo, receber combustível, receber sementes. Nós temos que escoar grãos que estamos produzindo. Então, nossa necessidade é extremamente urgente. Isso a gente sabe que as estradas, não só de Cachoeira, como da grande parte do estado, sofreram graves consequências em função dessa calamidade, né? Mas o que a gente tem visto é que existem alguns pontos críticos nas estradas do interior, né? Nós temos visto alguns serviços da Secretaria do Interior patrolando todos os trechos de estrada. No nosso entender, alguns pontos eles deveriam ser tratados como prioridade, não patrolar a estrada, vamos dizer assim, de ponta a ponta, né? Mas tratar os trechos críticos para dar trafegabilidade nas estradas, ou seja, né, o produtor até está consciente da situação e não quer uma estrada 100% patrolada, mas tem locais, como o Luciano recém comentou, que as vans escolares não estão conseguindo chegar. Então, por exemplo, trate esse ponto para que essa criança consiga ir na escola. Como o Luciano mesmo falou, Daniel e todo mundo que acompanha, existe a dificuldade de caminhões chegarem até as propriedades para levar esse calcário, primeiro para retirar, né, toda a safra desse último ano, uma safra bastante complicada, o produtor ainda tentando retirar o produto da sua lavoura, já passou por essa dificuldade, tenta salvar um pouco da sua produção, mas também pensando no próximo ciclo, 2024-2025, com essa dificuldade de chegar semente, de chegar calcário, de chegar insumo. Também empresas aderiram a esse manifesto porque eles percorrem esse interior de Cachoeira do Sul atendendo os produtores e passam por essa dificuldade. Bom, como eu falei, esse manifesto começou ali no posto Peteba, percorreu as ruas centrais de Cachoeira do Sul, chegou até a prefeitura e lá estava uma comitiva da prefeitura, liderado pela prefeita Ângela Chu, juntamente com o secretário de Interior Alexandre Cassol. A gente confere imagens da mobilização ali em frente à prefeitura, as pessoas acompanhando o discurso dos organizadores desse evento. Foi cantado o hino nacional, também o hino rio-grandense para essas pessoas e logo após a Prefeitura Municipal abriu as portas do gabinete para atender a esse grupo de produtores que explanou as suas dificuldades encontradas nesses últimos meses e principalmente apresentou algumas soluções, trazendo essa parceria público-privado. A Prefeitura, o Poder Público cedendo, se empenhando para conseguir dar condições nessa estrada e também os produtores olharem para as condições das estradas e também apresentarem alguma solução
cedendo algum tipo de maquinário, trabalhando, porque é claro e é admitido por parte do poder público, não existe condição de atender todas as estradas. O maquinário é limitado, a condição é precária e a demanda é muito grande. Foi isso, inclusive, que a prefeita Angela Chu acabou abordando durante o seu discurso que a gente confere agora. E vocês agora, com esse ato de aproximação nosso, é um conforto, que eu digo, porque nós poderemos compartilhar das nossas angústias. Você sabe que uma administração pública, principalmente de uma cidade como Cachoeira, que não é tão rica e tem tantos problemas, nós temos também a burocracia que entrava muito. E contando, então, com o apoio de vocês, com as sugestões, com o trabalho, né, conjunto, com as ideias de vocês, tenho certeza que essa parceria vai dar frutos melhores para a nossa amada Cachoeira do Sul. Logo após a fala da prefeita Angela Chu, o secretário do Interior, Alexandre Cassol, também falou, até revelou algumas questões de bastidores nesse trabalho da Secretaria do Interior, que inclusive existe produtores que acabam vendendo o cascalho que foi previamente destinado para a prefeitura. Um caminhão chega, carrega e leva esse cascalho para outro lugar, a não ser a estrada. Então existe toda uma dificuldade nesse trabalho no interior. Inclusive, eu peguei esse trecho, ele cita uma frase que é marcante, que o produtor hoje precisa olhar para o interior, não só da porteira para dentro da propriedade, e sim olhar para fora, inclusive essa frase que ele utiliza no seu discurso que a gente confere agora. Hoje, se o homem do campo não olhar da porteira para fora, como diz o Cantarelli, dificilmente nós vamos poder arrumar o interior a tempo dos senhores fazerem a safra, a tempo das escolas voltarem a funcionar. Só que assim, a gente tem que trabalhar honesto, tá? Nós temos que trabalhar com confiança. Eu tenho que ter confiança que as caçambas de vocês do interior vão retirar a pedra e vão largar aonde as equipes da prefeitura e da terceirizada estão trabalhando. Senão, não funciona. Está aí então, Daniel, o discurso do secretário do Interior, da prefeita Angela Chu, dos produtores tentando alinhar uma solução para atender o interior de Cachoeira do Sul nessa dificuldade que vem há meses, e a safra 2024-2025 está batendo na porta, e obviamente a preocupação não só com os produtores rurais, mas também as escolas. Todos os usuários dessas estradas no interior estão preocupados com a condição, e essa solução ela é urgente porque o interior está passando por algo que há anos não se presenciava. Então, esse é o manifesto, a gente trazendo os detalhes dessa mobilização que ocorreu nesta terça-feira aqui em Cachoeira do Sul. Muito obrigado, Bernardo. Bernardo falando ao vivo com a gente, trazendo então todos os detalhes desse movimento que ocorreu, essa manifestação hoje pela manhã aqui em Cachoeira do Sul. Bom, nós vamos voltar agora para a tela para ver pelo menos uma mensagem aqui da nossa audiência. Recebemos muitas mensagens. O Sérgio Figueiró dizendo aqui: uma vergonha as crianças terem que passar por isso, muito perigoso. Mais um evento aí, mais um local em que o ônibus escolar tem barro até metade da roda, né, atolando, situação muito difícil. Obrigado, Sérgio, pela tua participação. Muito obrigado a você de casa que também separou um tempinho para falar com a gente, para mandar a sua mensagem, sugerir uma reportagem. O NT Sul desta terça-feira fica por aqui. Outras informações nas nossas redes sociais. Fique com a Novo Tempo, canal da Esperança, e a gente volta a se encontrar na quarta-feira, a partir do meio-dia. Até lá, tudo de bom para você. Tchau!